Boa tarde, gente. Sempre com muita alegria que nós nos encontramos aqui nessa casa, que é um templo de trabalho, de oração, que nós podemos, através dos princípios da doutrina espírita, olhar para dentro de nós e buscarmos nos compreender, estarmos cada vez mais próximos do reino de Deus. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, essa troca, e que tenhamos a certeza da companhia que os bons espíritos a nos guiarem e nos protegerem. Vamos ao trabalho. Bem-aventurados os aflitos, é o tema da nossa conversa de hoje, que é o título que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. E quando nós falamos sobre bem-aventurados os aflitos, é natural nós lembrarmos do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que Jesus sobe ao monte, dando significado da montanha como a nossa evolução espiritual, onde nós saímos da base e vamos passando por degraus até chegarmos ao topo da nossa evolução espiritual. E Jesus, então, como esse espírito puro, sobe ao monte, mostrando que ele já caminhou mais do que nós, e vem olhar para os irmãos de retaguarda para trazer as lições e apresentar o caminho para chegarmos a ser como ele. Porque nós estamos fadados, e como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Nessa encarnação dificilmente, mas um dia todos nós seremos um espírito puro como Jesus. E é ele que traz o grande poema ao ponto de Gandhi dizer que se todos os livros da humanidade desaparecessem de uma hora para outra e restasse somente o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E nesse grande poema espiritual, nós temos as grandes lições para a humanidade e que nós teríamos condições de refletir por longos anos. Então, nosso mestre nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por fim, bem-aventurados, olha essa frase, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dentro de todo esse poema, Allan Kardec pinça alguns deles e traz no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele inicia esse estudo das bem-aventuranças por bem-aventurados os aflitos. E o que é importante nós frisarmos também, gente, porque de tempo em tempo nós reforçamos uma lição muito importante. É muito comum nós aprendermos, chegarmos a algum centro espírita e tomarmos como lição a oportunidade de lermos o Evangelho segundo o Espiritismo de forma aleatória. Quando você está com algum problema, faça uma prece e abra o Evangelho ao acaso para ver qual a lição que cai para você diante do seu sofrimento daquele dia. Isso é uma atitude muito nobre. Qualquer um de nós pode pegar uma página solta, fazer uma leitura e tirar conclusões e aplicar a moral dentro da sua vida. Mas a proposta do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Allan Kardec nos apresenta na introdução dessa obra, é que ela seja feita um estudo sequencial. Ela não é uma obra voltada para um estudo aleatório. Ela é por temas e por um sistema de estudo. Por que nós dizemos isso? Porque os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são a base da obra. Sem eles, dificilmente nós entenderemos o restante. Do capítulo 5, que é o nosso tema de hoje, ao capítulo 10, que fala sobre as bem-aventuranças, vem falar sobre a redenção espiritual de todos nós. Tanto que, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os imortais: o que acontece com o espírito depois que ele faz a sua última encarnação? Os espíritos respondem: torna-se um espírito bem-aventurado. Então as bem-aventuranças são um caminho para a nossa redenção espiritual.
Do capítulo 11 ao capítulo 17 é o processo de redenção. Do capítulo 18 ao 26 vem falar da redenção coletiva. E o 27 e 28 da nossa redenção final. E o que é importante dizer? Nós citamos agora há pouco as bem-aventuranças em ordem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Mas Allan Kardec, ao estudar no Evangelho, a primeira bem-aventurança que ele traz, e o primeiro capítulo após a base, é bem-aventurados os aflitos, pois que ou porque eles serão consolados. Então Allan Kardec está dando no início o tom da obra. O objetivo do Evangelho, o objetivo do Espiritismo é ser uma doutrina de consolação. Jesus diz que enviaria o Consolador, rogaria ao Pai para enviar o Consolador prometido. O Consolador prometido é a doutrina espírita. Logo depois de bem-aventurados os aflitos, ele traz o Cristo Consolador. Então ele traz os problemas da humanidade, porque esse é o maior capítulo do Evangelho, e na sequência ele traz os motivos para a resignação e para a consolação. Então vamos lá, queridos. O que quer dizer bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? O que é um espírito bem-aventurado? Se nós buscarmos a palavra no sentido popular, bem-aventurado quer dizer feliz. Felizes os aflitos. E logo depois Jesus diz, mas por que é ser feliz? Porque eles vão ser consolados. Só que a bem-aventurança, essa felicidade que ele nos propõe, não é a felicidade do mundo lá fora. A felicidade do gozo material, que é tão pequena, né, tão pueril e tão transitória. Essa bem-aventurança que está falando é a felicidade do Espírito, é a plenitude, é a comunhão, é a integração. Então, felizes serão os aflitos. Aparece um contrassenso, né? E que tipo de aflição ele está nos falando? Pode ser aflição de qualquer ordem. Uma aflição biológica, uma doença. Pode ser uma aflição psicológica, no campo do pensamento, das ideias. Uma aflição no campo das emoções, no campo social, no campo espiritual, etc, etc, etc. E seus desdobramentos, né? Então, qualquer aflição de um encarnado será consolado. Mas será qualquer aflição? Ou a forma como nós encaramos as aflições? Esse aflito que ele está propondo é o aflito que está cumprindo o seu dever. Não é o aflito rebelde, que está tendo as suas consequências pelo seu afastamento da lei de Deus. Mas todo aquele que está no caminho reto e que está sofrendo pelas vicissitudes da existência e pelo ambiente que ele está e continua caminhando da forma que tem que caminhar, esse será o consolado. Vamos trazer um exemplo bem claro no ambiente de trabalho. Você é aquele que gosta de seguir as regras, criar um ambiente harmonioso. Só que daí começam os ciúmes, as encrencas, as injustiças, as agressões. As causas atuais das aflições, quais são os sofrimentos que vêm pela nossa invigilância nessa encarnação? Que nós botamos a culpa em A ou B, mas na verdade é por nossa invigilância. Vem falar das causas anteriores das aflições, o sofrimento que nós estamos passando nessa vida em decorrência do que fizemos em vidas passadas. Vem falar sobre o esquecimento do passado como uma bênção, né? Para a gente não criar essa carga emocional gigante das aflições de encarnações passadas, o porquê que nós devemos nos resignar e a falta de resignação nos leva ao suicídio, à loucura. Só que depois, queridos, vem as instruções dos Espíritos, que é a maior de todo o Evangelho. Então eu recomendo para vocês, claro, quem desejar, né, chegar depois em casa, pegar as instruções dos Espíritos, que é uma coletânea de mensagens mediúnicas que Allan Kardec separou relacionado a esse assunto. São mais de 15 itens. Então, só sobre aflições e o que diz respeito pelo nosso sofrimento, ao nosso dia a dia, nós encontramos um manancial de esclarecimentos e de consolação através do Espiritismo. Mas vamos lá. Justiça das aflições, nos diz Allan Kardec. Somente na vida futura, ou seja, na vida espiritual, podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso.
O que ele está dizendo aqui? Se morreu, acabou tudo, ele dizer bem-aventurados os aflitos não teria nenhum sentido. A bem-aventurança, a felicidade pelo sofrimento faz sentido quando nós compreendermos que a vida continua após a morte do corpo físico. E continua. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Isso aqui é uma frase que a gente tem que compreender bem. Sofrer para ser feliz. Algumas amigas, certa vez nós conversando na faculdade sobre o espiritismo, ela dizia assim, mas eu não gosto muito do espiritismo, porque para vocês tem que sofrer para ser feliz. Como se o sofrimento que nós dizemos aqui fosse um autocilício, nos flagelarmos, e não é esse o sentido. O que o espiritismo nos explica? Nós vamos sofrer. Com encarnados, alguém que já teve dor de barriga? É um sofrimento, gente. Acordar de manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar com frio e chuva, na hora que tu levanta, é uma dorzinha no coração, não é? É esse tipo de circunstâncias que ele está dizendo. Nós não vamos escapar disso. O Espiritismo explica o porquê e aonde e as consequências do sofrimento. Ele não é que ele endeusa o sofrimento, ele esclarece o propósito de saber enfrentar e não fugir deles. Só que somente pensando na vida futura, nós sofremos agora e vamos ser consolados na vida futura. Isso não nos dá muito senso sobre o porquê do sofrimento. Aí entra para falar sobre justiça das aflições a reencarnação. Porque se existem os 5 princípios básicos do Espiritismo, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, todo o universo é habitado / habitável. Quem gosta de ver Star Wars e Jornada nas Estrelas tem bastante conteúdo para fazer um diálogo sobre isso. A base dos princípios do Espiritismo é a existência de Deus, um Deus de amor e de justiça. Como é que nós vamos compreender um Deus de amor e de justiça se nós pensarmos numa única existência, onde Deus cria ou oportuniza os seus filhos a viverem uma vida desgraçada do início ao fim e outros que vivem na opulência do início ao fim? Deus seria um pai masoquista que cria filho para sofrer, se nós olharmos sobre a ótica da única existência. Agora, quando nós compreendemos a reencarnação, todo o sofrimento e toda a alegria faz muito mais sentido. Por isso que Allan Kardec, então, vai nos dizer, numa provocação, se Deus é um Deus de justiça e toda consequência tem uma causa, e se Deus está promovendo uma oportunidade é porque justa há de ser essa causa, ele vai nos fazer provocações. Por que sofrem uns mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? E ele explica, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então nós vamos encontrar a justificativa para o sofrimento através da reencarnação. Nos diz o codificador, de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, muitos, ou melhor, a maioria dos nossos sofrimentos são principalmente de origem desta encarnação ainda. Mas nós trazemos também as consequências dos nossos equívocos da vida passada. Vamos ver, por exemplo, algumas causas atuais das nossas aflições. Quantos homens caem por sua própria responsabilidade? Quantas pessoas, Homens aqui é ser humano. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, aqui está falando de casamento, porque resultaram de cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma?
Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Não vou falar de Bolsonaro e de Lula. Quantas famílias brigam por um pouquinho de falta de moderação e de suscetibilidade? Eu trabalho como técnico de enfermagem. Gosto de contar essa história. Acompanhando um paciente com cuidado paliativo. 2 semanas de vida. Máximo. Não deu 2. Não deu 10. Ele mal, um câncer de intestino, metástase. Daí eu estou ali, na sala do hospital, só ouvindo, com um familiar. Ele era professor universitário, ou seja, era bem canhoto, bem de esquerda. E daí ele liga para um irmão que ele não falava há 5 anos. Há 5 anos. Daí ligou para o irmão e urrava pedindo desculpa, porque percebeu a morte chegou. Ele se deu conta, eu deixei de conviver 5 anos com meu irmão. 5 anos com uma pessoa que eu amo, porque ele votou no candidato contrário ao meu. Esse sofrimento é causa de vidas passadas, o que Deus castiga? Não. É pela dureza do meu coração em ver o mundo. Se tivesse um pouquinho de moderação, fosse menos suscetível às ideias dos outros, que a gente acaba comprando, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? A gula, né, gente? Sabe que não precisa comer e a gente se mantém com sobrepeso. Sabe que não é bom beber álcool, a gente continua tomando. Daí começa a gerar um monte de desconforto na nossa vida. Ah, Deus está me castigando. Não, é tu que não está tendo controle. O corpo acusa, o corpo fala. Desculpa, mas a gente não tem mais desculpa para dar, né, gente? É falta de autocontrole, não é falta de conhecimento. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Ou por fraqueza ou por indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Gosto muito assim de trazer o exemplo que eu tenho na minha família dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe sempre defenderam assim, cuida dos teus avós, aproveita os teus avós. E faziam a gente cuidar dos avós. Ensinaram isso desde pequenininho. Né? E daí assim a gente vê às vezes, trabalhando na área da saúde, né? Quantos pais assim que negligenciam, e tu tem que ensinar com força. Não é, eu não quero hoje, não tem, tu não quer, tu não te manda. Tu é criança, tu é adolescente, tu obedece, vai aprender. Só que não tem, porque ou por fraqueza ou por indiferença, né? Daí chega na velhice, ficam abandonados. Ah, os meus filhos não me amam, mas também tu não cativou isso. É consequência dos teus atos. Tu não ensinou os teus filhos a honrar pai e mãe. Nós não ensinamos isso. A família. Daí tu fica abandonado. Ah, pois é. Temos bons exemplos aqui de pessoas que honram pai e mãe. Bons exemplos. Porque tu só ama quem tu respeita e admira. Se tu é pai e mãe e não te dá o respeito e não faz teu filho respeitar, ele não vai te amar. É? Só para a gente ter uma noção assim, gente, que a maioria dos sofrimentos é por nossa invigilância ou por nossa fraqueza. Mas existem as causas anteriores às aflições. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outras há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade, que são a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, revés da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais,
as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Então, se existem dores que competem a nós terminarmos, há outras que competem a nós nos resignarmos. Um exemplo lógico. Vamos supor que você está desempregado. Uma pessoa que está desempregada, sem condições de manter os seus recursos próprios, geralmente entra no processo de sofrimento. Não entra? Fica angustiado, preocupado. Se daqui a pouco não entra dinheiro, não consegue se alimentar direito, já fica com o corpo adoecido. Né? É natural. Mas daí você está desempregado e tu fica o dia inteiro assistindo Netflix, esperando que alguém vai bater na tua porta para te oferecer um emprego. Eu te pergunto, uma pessoa assim é um aflito bem-aventurado? Porque é um sofrimento que compete a ele se esforçar para tentar melhorar, não é assim? Está com alguma enfermidade, mas tu nem procura o médico. Então, primeiro busca assim, qual é a minha parte que eu tenho que fazer? Fiz a minha parte, estou tentando, estou largando currículo, estou tentando mexer os pauzinhos, estou tentando. E se tu não consegue, se tu fez tudo o que tem que fazer, e tu não consegue, então porque isso é um karma de outra vida. Conseguiram entender a lógica? Existem coisas que dependem da minha ação para resolver. Se eu tentei tudo que foi possível, e assim mesmo não consegui resolver, dentro de um período, é porque isso é BO de vida passada. Eu gosto muito da oração da serenidade. Quem já trabalhou ou já frequentou grupos de dependentes químicos, como Alcoólicos Anônimos e Amor Exigente, tem a oração da serenidade que eu gosto muito. Que sempre iniciam dizendo assim, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não consigo modificar. Ou seja, que eu tenha a serenidade para aceitar aquilo que não está sob a minha gerência. Que são essas questões de vidas passadas. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Ou seja, as causas atuais das aflições. Depende do meu esforço. E sabedoria para distinguir o que depende do meu esforço e o que depende que eu aceite. Isso é sabedoria. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não consigo modificar, coragem para modificar aquelas que consigo, e sabedoria para distinguir uma das outras. Tá bom? Por fim, então, Allan Kardec nos ensina: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como um prelúdio de cura. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Vamos lá. Nós todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Espíritos. E vamos ter diversas encarnações. Em cada encarnação nós vamos aprendendo a lidar com as situações do dia a dia e vamos errando, gerando consequências de sofrimento e outras melhores. Nós encarnamos com o objetivo de progredir intelectualmente e progredir moralmente, as duas asas da evolução espiritual. Se só for uma asa, tu não voa, né? Se for só inteligência, tu não voa. Se for só moral, tu não voa. Tem que ser as duas juntos para subir. Então, nós vamos encarnar muitas vezes na condição de expiação. O que é expiação? É resgatar as faltas do passado. Eu fiz sujeira no passado, eu tenho que arrumar. É muito fácil tu fazer a bagunça e esperar que os espíritos superiores arrumem, né? Não, se tu fez bagunça, nós vamos ter que arrumar. Eles vêm nos ajudar. Mas quem tem que fazer somos nós. Só que outras encarnações são por provas. Muito bem, já encarnei diversas vezes. Agora eu quero ver se eu aprendi mesmo a lição. Então, por que eu digo isso, gente? Porque às vezes a gente vê alguém com uma enfermidade. Alguém sem os braços, alguém sem as pernas, alguém com uma doença pulmonar crônica de nascimento, alguém que fica cego. Daí a gente aponta, isso aí é vida passada. Esse aí está com as pernas amputadas porque na outra ele andou cortando muita perna. Esse aí está sem as mãos porque na outra vida ele tirava as mãos dos escravos. E isso é um erro grosseiro de quem fala isso. Porque muitos espíritos um pouco mais elevados que nós pedem para encarnar na Terra
com condições de limitação física, ou às vezes na pobreza extrema, ou seja lá onde for, para provar, testemunhar se adquiriram já aquela lição. Madre Teresa de Calcutá, espírito desencarnado, diz quantos mendigos que ela acompanhou a morte nas ruas, que não tinha como levar para o hospital, e que eram verdadeiros anjos. Verdadeiros anjos. E que vieram na prova da pobreza para testemunhar isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando nós falamos essa questão de vida passada e de karma e de prova e expiação e botar tudo no mesmo balaio. Se tu não é médium e tu não fez regressão, não opina. Não gera mais sofrimento para a pessoa. Uma vez eu vi isso, uma mãe trazendo uma criança do centro espírita, a criança tinha os pezinhos para dentro, né? Sabe que nasce, depois você vai fazendo terapia, vai... Daí chega no centro espírita, não, se teu filho fez isso é porque na outra ele foi um torturador na Inquisição, que pegava as pessoas e quebrava os ossos. O que é isso, gente? Onde é que está o consolo nisso? Primeiro que tu não sabe, tu acha, tu não sabe. E segundo, qual é o benefício de divulgar isso? Está trazendo esperança? Está trazendo um melhoramento? Então não fala. Isso é crueldade, é maldade, é uma agressão. A verdade é que nem um diamante, é muito bonito, adorna o ambiente, mas se tu pegar um diamante e jogar no rosto de alguém, machuca. Então, né, gente, caldo de galinha tem perigo, como é que é? Sal, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? O sal e o caldo de galinha fazem mal, mas bom senso não faz. Então, bom senso. Bom senso. E para entender essa questão do sofrimento, é importante dizer isso também, que o sofrimento é aquele momento quase que gera um ápice de dor, mas que logo depois vem um alívio. Imagina, por exemplo, alguém que tem que estudar para uma prova, para um vestibular. É dolorido, gente? É dolorido. É sofrido? É sofrido, não é mais para quem trabalha. Tu trabalha o dia inteiro. Daí tu vai para o cursinho depois. Daí tu estuda. Daí tu fica cansado, com sono, estressado, irritado. Mas tu sofre uns 5, 6 meses para depois tu te alegrar no futuro e ter uma vida mais tranquila. Então, a encarnação, a expiação é mais ou menos um processo assim, é um sofrimento como alguém que está devendo para o banco, e o banco faz uma negociação que tu fica apertado por uns 3, 4 meses comendo pão com salsicha. Mas que logo depois tu consegue te livrar da dívida. A encarnação é para isso, gente. A encarnação é para purificar o nosso perispírito que está manchado. Doença não é sinônimo de alma doente. O sinônimo que nós temos no mundo é o quê? Uma pessoa sadia é aquela pessoa que está com o corpo em harmonia. O Emmanuel, no livro Consolador, através do Chico, diz não. O sinônimo de saúde é a alma plena, mesmo que o corpo esteja deteriorado. Então, o sofrimento, a doença, gente, às vezes é a maior expressão de saúde do espírito. Porque é um mecanismo de purificação. A gente vai falar sobre isso no curso do passe depois. Bom? E por fim, para não ficar só também nessas lições mais reflexivas, vamos tentar ilustrar um pouquinho. Eu lembro dessa coleção do Momento Espírita. Os mais antigos devem lembrar, né? Meus pais tinham coleção dos CDs do Momento Espírita. E a primeira vez que eu tive contato com essa mensagem foi em 2011. Esse aqui é o volume 3. Eram CDs, agora tu coloca na internet, tu ouve, tem os textos, né? E eu quero contar para vocês uma das histórias que mais nos marcaram e que nós mais falamos quando nós trazemos assim a importância do sofrimento e como passar por ele para alcançar uma alegria no futuro. Que é o item 2, a trilha, a faixa número 2, intitulado Oi Jesus, eu sou o Zé. O Zé era um mendigo, era um andarilho muito conhecido na cidade. Vamos lembrar do nosso Abel. O Zé não tinha nada e não tinha ninguém. Mas todos os dias, ao meio-dia,
Ele entrava na igreja, no centro da cidade, ia até o altar, ficava um pouquinho e saía. O sacristão que cuidava da igreja e que não conhecia o Zé, porque ele era novo ali, pensou, esse homem vai roubar alguma coisa. Ele está entrando aqui para espiar, sabe que tem objetos de valor no altar, daqui a pouco vai surrupiar alguma coisa. Daí quando o Zé entrou no outro dia, o sacristão foi tirar um dedinho de prosa com ele. Chegou, meu amigo, o que tu vem fazer na igreja? E o Zé diz, eu venho rezar. Ah, mas que prece é essa tão rápida que tu não fica aqui nem um minuto e já sai? Que prece é essa? E o Zé diz, é que eu não sei fazer essas preces com essas palavras bonitas que vocês fazem, longas. Eu só venho aqui, olho para a cruz e digo, Oi Jesus, eu sou o Zé e eu vim te visitar. E foi embora. O sacristão ficou humilhado, né? A arrogância do mundo. E percebeu que no outro dia o Zé não apareceu. E não apareceu durante a semana e no decorrer do tempo. Ele pensou, será que o Zé ficou ofendido comigo? Será que o Zé é um aflito no campo do milindre? Ele depois ficou sabendo que o Zé tinha sofrido um grande acidente e parou num hospital. Ou seja, passando por aflição. A aflição da pobreza, por ser um mendigo, da solidão, por ser alguém abaixo do Código de Cidadania no Brasil. Sofria a aflição da desconfiança dos seus pares. E ainda por cima, sofreu um acidente e foi parar num hospital público. Que apesar de todo o amor que eu tenho pelo SUS, temos ainda muito déficit, muito trabalho para fazer. Então, a vida do Zé era um rosário de dor. Só que o sacristão ficou sabendo que apesar de toda essa condição do Zé estar no sofrimento, num hospital muito grande, na UTI, percebeu que o Zé estava enfrentando aquilo com uma galhardia que via em poucos heróis. E o Zé era tão altruísta que ele, apesar de estar sofrendo muito, encontrava forças para consolar os outros pacientes. E dizia, não, meu amigo, coragem, vamos sair dessa. Aquela pessoa que contagia o ambiente com otimismo, que é a cura verdadeira, a cura da alma. Até os enfermeiros sentavam no pé da mesa, da cama do Zé, do leito, para irem se consolar. Ai, Zé, minha vida está tão dura. E o Zé ali na cama, todo quebrado. E ele consolando, consolando. Até um dia que o médico não resistiu de curiosidade e perguntou assim, Zé, de onde é que tu tira tanta força, cara? Porque a vida está te castigando, hein, cara? O que a vida fez contigo? E tu ainda consegue ser assim, homem? Me diz qual é a receita. Qual é a receita? E o Zé olha, é que eu recebo uma visita, é emocionante, né? Eu recebo uma visita todos os dias. Daí o médico olha, mas que visita, Zé? Eu olho aqui a cadeira de visita no pé da tua cama, está vazia todos os dias. Quem é que vem te visitar? Ele diz, todos os dias, ao meio-dia, ele senta ao pé da minha cama e diz, oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. Eu estou falando agora com absoluta certeza, podem me cobrar no mundo espiritual depois. Todos os dias ele vem te visitar. Todos os dias da tua vida ele vem te visitar. Podem me cobrar quando desencarnar. A pergunta é, nós estamos recebendo a visita? Nós estamos fazendo que nem o Zé indo ao encontro dele? Por quê, gente? Ele não disse que ia tirar os sofrimentos. Como o Espiritismo não vem tirar os sofrimentos. Mas ele vem nos apoiar e dar força para que a gente consiga passar por isso. Se nos comprometermos mais, com mais serenidade, com mais fé, com mais esperança, com menos desespero.
O Espiritismo não veio tirar a dor. O Espiritismo veio tirar o desespero. Que a gente possa, meus amigos, estudar esse tema com muito mais calma. Buscar introjetar esses assuntos. Buscar nossa autoiluminação para ver que o fardo com o Cristo fica mais leve. Fica mais leve. Que a gente possa se inspirar nessa figura e assim termos uma semana muito melhor. Obrigado pela atenção de todos e a gente retorna a palavra para o Rafael.